nos ocupando aqui dos assentos mais à frente, por favor, para a gente começar os trabalhos. O pessoal que está nas cadeiras pode ocupar as mesas, por favor. Bom dia, sejam todos e todas bem-vindos a esse evento de lançamento da Frente Parlamentar da Defesa Civil, Cidades Resilientes. Para a composição da mesa, o nosso deputado estadual, coordenador Mauro Bragato, o coronel José Roberto Rodrigues de Oliveira, secretário-chefe da Casa Militar e coordenador estadual da Defesa Civil no Estado de São Paulo, a senhora Regina Elza Araújo, da Regional de Defesa Civil da Baixada Santista, e o senhor Eduardo Espósito, da Secretaria de Segurança Urbana e secretário de Segurança Urbana da cidade de Santana de Parnaíba. Dando início aos trabalhos, nós queremos informar a todos que esse evento está sendo transmitido via internet, estará disponível no YouTube e a TV Assembleia está fazendo a cobertura. Queremos agradecer também a presença do Coronel Longo, secretário de Defesa Civil de Caraguatatuba, do prefeito Antônio Leal Cordeiro, prefeito de Martinópolis, do prefeito da cidade de Nantes, prefeito Aurélio dos Santos, do senhor Hélio de Paiva Reis, coordenador da Defesa Civil de Pindamonhangaba, do major PM Andrius Amaral de Almeida, da Regional da Defesa Civil da cidade de Presidente Prudente, do senhor Tiago Franco de Oliveira, engenheiro da Defesa Civil de Atibaia, do senhor Alfredo Ribeiro, coordenador da Defesa Civil da cidade de Jarinu, do senhor Amarildo Calegari, coordenador regional de Defesa Civil de Araraquara, do senhor Edson Alves, coordenador da Defesa Civil de Araraquara, do secretário da Segurança de Guarujá, o Antônio Carlos Viana, do capitão Romano, coordenador da Defesa Civil de Caraguatatuba, do tenente-coronel PM Walter Niacas Júnior, diretor do Departamento Estadual da Defesa Civil do Estado de São Paulo, do coronel PM Eduardo Espósito, secretário de Segurança de Santana do Parnaíba, que faz parte da mesa, o capitão Fabrício, adjunto da Defesa Civil de São José dos Campos, no litoral norte, major Tenório, adjunto da Baixada Santista, primeiro-tenente Diego Moraes Silva Machado, do Corpo de Bombeiros de Catanduva, primeiro-tenente Eduardo César Fernandes, diretor adjunto do Núcleo de Gerenciamento de Emergência, do capitão PM Alberto Luiz Silva, do Departamento de Defesa Civil do Estado de São Paulo, do primeiro-tenente Marcos Sobério, do Corpo de Bombeiros de Votuporanga, do primeiro-tenente Sérgio Vinícius Melo Vasques, do REDEC, região do ABC, primeiro-tenente Everton Godoy, adjunto regional de Defesa Civil de Mogi das Cruzes, e do senhor Alfredo Pisani, regional da Defesa Civil da região M1 da capital. E o senhor Marcos Antônio Ferreira, prefeito de Patrocínio Paulista. Agradecendo mais uma vez a todos os presentes e dando início aos trabalhos da instalação da Frente Parlamentar da Defesa Civil Cidades Resilientes, queremos passar a palavra ao coordenador, nosso deputado Mauro Bragato. Bom dia, senhoras e senhores. Em primeiro lugar, agradecer a presença de todos que, atendendo o chamado da Assembleia Legislativa, através dessa frente parlamentar, né, no dia de hoje, faz o lançamento da Frente Parlamentar da Defesa Civil. Eu queria agradecer
a presença de todos, em especial nosso comandante, o nosso secretário José Roberto, grande amigo não só nosso, mas de toda a Assembleia Legislativa, né? Queria saudar também o secretário do município de Santana do Parnaíba, o secretário Eduardo Espósito, como também uma saudação especial à senhora Regina Elza Araújo, que é regional da Defesa Civil da Baixada Santista. E a ideia de hoje é fazer a oficialização dessa frente parlamentar, que é composta por um grupo bastante representativo de deputados. Eu vou até aproveitar e ler os nomes para reforçar. O Abelardo Camarinha, nosso colega Abelardo Camarinha, Aldo Demarque, o Caio França, o Carlão Pinhatari, o Carlos Janazzi, Célia Leão, Celino Cardoso, Celso Gílio, Cezinha de Madureira, Chico Sardelli, Coronel Telhada, deputado da Visaia, a deputada Leci Brandão, Luiz Carlos Gondim, Marcos Martins, Maria Lúcia Amari, Marta Costa, Orlando Bolsoni, Orlando Morando, Pedro Tobias, Ramalho da Construção, Raul Marcelo, Roberto Engler, Roque Barbieri, Sebastião Santos, Vaz de Lima e o Elcio Gasparini. E aí nós estamos fazendo questão de reforçar a presença desses colegas, até porque o trabalho da frente, após a formalização, após o lançamento, é ir para a rua. Só tem sentido você criar uma frente como essa, né, e naquilo que foi pautada a ideia da frente, desde que saia daqui da Assembleia Legislativa e busque, na sociedade paulista, essa mobilização que interessa a todos nós. E o objetivo da frente está pautada na terceira Conferência Mundial das Nações Unidas, realizada no Japão, que no mês de março, né, Coronel? Que debateu os compromissos assumidos para a redução do impacto negativo de fenômenos naturais, como deslizamentos, ciclones, inundações, enchentes, incêndios, estiagem e seca. Na ocasião, não tive o privilégio de estar presente, as autoridades do mundo todo anunciaram e praticamente fecharam em função dessas propostas. E o objetivo da frente é de chamar a atenção dos gestores públicos, chamar a atenção dos municípios de todo o Estado de São Paulo, os 645, para as características de uma cidade resiliente e para o procedimento os procedimentos considerados essenciais e uma postura resiliente na administração local. No município resiliente, muitos desastres são evitados, ou seus efeitos são minimizados, porque a população vive em residência e bairros providos de infraestrutura e serviços básicos adequados. E nesses locais, administradores de comunidade entendem os riscos específicos do município e juntos desenvolvem trabalhos de educação e prevenção com base nas ameaças e vulnerabilidades a que são expostos. Então, é nessa preocupação de município resiliente é que nós vamos mover o nosso trabalho. Nós já estamos com o apoio aqui da Assembleia Legislativa, com o apoio do Governo do Estado, e o que nós temos que fazer é conquistar o apoio dos municípios paulistas. Claro que não é só um apoio técnico, um apoio, digamos, de legislar, não é só de visitar, mas é um apoio que nós vamos ter que ter, o coronel sabe disso, de buscar na educação, na Secretaria de Estado da Educação, uma parceria fundamental e importante. Nós precisamos mudar a nossa cultura. Nós sempre achamos que os desastres naturais que acontecem no Japão, né, acontecem na Indonésia, na Itália, no Chile, não acontece aqui. E o tempo está mostrando, né, que as nossas vulnerabilidades são maiores do que a gente sempre imaginou. Então, a ideia é essa, nós agradecemos a presença de todos, vamos organizar uma agenda de visita a todo o interior, contar com o apoio de todos aqueles que coordenam a Defesa Civil,
né, trazer o pessoal, que são as comissões de defesa civil, para o embate. Nós vamos ter que mobilizar e não ficar só nos políticos, no quem detém o cargo, mas mudar a cultura das pessoas. Correto? Isso é um dado que aos poucos a gente está percebendo que está mudando. E graças ao trabalho do nosso coronel Zé Roberto, da Defesa Civil, aqui, pessoas que a gente conhece aqui, bastante preparadas, né? E o ideal é fazer com que as pessoas nesse estado de São Paulo, e por que não dizer no Brasil, coronel, é que tenham clareza de que nós somos vulneráveis, né? Tenham clareza que o poder público não pode tudo, né? E que tudo isso é uma questão de educação. Então, eu queria agradecer mais uma vez. Eu vou passar a palavra para o nosso secretário, o coronel Zé Roberto, posteriormente aos membros aqui da mesa, e abrir para as falas e para as propostas. Correto? E queremos dizer que os municípios presentes interessados em participar dessa mobilização, né, pudessem manifestar, nós iremos estar juntos. Os deputados foram convidados, muitos não estão aqui, mas em função de um problema que tivemos aqui na Assembleia Legislativa, praticamente a casa foi desmobilizada com o falecimento de uma ex-deputada, e hoje é quinta-feira, né, e a conjuntura nacional está nos desmobilizando, né? Então, queria dizer que, como já conversei com o secretário, o que vale é a rua, o que vale é mudar a cabeça, o que vale é mudar a cultura, correto? E uma dormida nossa aqui, viu, um representante da Secretaria de Estado da Educação. Essa foi uma dormida aqui da assessoria, né, porque vamos fazer um trabalho com a educação, que é fundamental, e que a Defesa Civil do Estado tem esse trabalho. Tá certo, secretário? Então, com a palavra. Se sinta em casa. Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar aqui o deputado Mauro Bragato, e na oportunidade agradecê-lo por tudo que tem feito pela Defesa Civil, por essa iniciativa de criar a frente parlamentar da Defesa Civil e trazer os 28 deputados dos mais diversos partidos a participar desse processo, que é muito importante para a gente. Cumprimentar o prefeito de Patrocínio Paulista, o Marcos Antônio Ferreira, pela presença, obrigado. O prefeito de Nantes, o Aurélio dos Santos, o prefeito Antônio Leal Cordeiro, de Martinópolis, coronel, meu amigo Eduardo Espósito, secretário de Segurança Urbana de Santana de Parnaíba, coronel Longo, da Defesa Civil de Caraguatatuba, obrigado, Longo, pela presença, o coronel Niacas, o nosso diretor de Defesa Civil, o que coordena a Defesa Civil do Estado, dirige a defesa, agradecer pelo trabalho que tem desenvolvido e toda a equipe. O Major Tenório, o adjunto de Defesa Civil da Baixada Santista, o Major Andrews, Regional de Defesa Civil de Presidente Prudente, o Alfredo Ribeiro, da Defesa Civil de Jarinu, o Amarildo Calegari, Regional de Araraquara, o Edson Alves, coordenador da Defesa Civil de Araraquara, o Capitão Romano, coordenador da Defesa Civil de Caraguatatuba, o Hélio Paiva Reis, coordenador da Defesa Civil de Pindamonhangaba, o Antônio Carlos Viana, secretário de Segurança do Guarujá, a minha amiga, nossa mestre, Regina Elza, Regional de Defesa Civil da Baixada Santista, ao meu lado aqui, obrigado, Regina, ao tenente Sérgio Vinícius, coordenador da Defesa Civil do ABC, o Alfredo Pisani, Regional da Defesa Civil da região M1, na capital, o capitão Fabrício, adjunto da Defesa Civil de São José dos Campos e Litoral Norte, o tenente Ronaldo Pereira Jorge Júnior, adjunto da Defesa Civil de Guarulhos, o João Pet, coordenador da Defesa Civil de Mariporã, e a todos aqui presentes. Às vezes a gente não tem a verdadeira dimensão de um ato. Eu penso que hoje é uma data histórica. Histórica por vários motivos. Histórica porque é a primeira vez que uma Assembleia se lança a criar uma frente parlamentar de defesa civil. Então, por si só, já vai entrar na história por isso. Histórica porque a gente percebe que o Legislativo está somando esforços junto com o Executivo
para juntos conseguirmos o apoio da população local, dos municípios, para que a gente possa criar e desenvolver uma defesa civil mais estruturada. No momento que a gente fala, essa semana é a semana da redução de desastres. Então, uma semana propícia para isso, uma semana histórica para a gente montar essa frente parlamentar. E eu quero, sinceramente, deputado, agradecer o senhor por essa iniciativa. Obrigado. O senhor já tem nos ajudado muito a desenvolver a defesa civil na região que o senhor tem toda a sua base, que é a região de Prudente. Nós temos desenvolvido muito isso. Eu tenho a agradecer ao senhor por essa iniciativa. Essa é mais uma iniciativa que torna a defesa civil, essas ações são, a gente chama de estruturantes. Por quê? Porque é algo que vai ficar, vai perpetuar, passa governo, a gente tem essa tendência de continuar. Assim como foi feito nessa semana, lançado o índice de efetividade da gestão municipal pelo Tribunal de Contas do Estado. E lá consta, a Defesa Civil entrou nesse processo também dentro do e-Cidades, que é no item de proteção do cidadão. E lá consta se o município está na campanha Cidades Resilientes, se o município tem uma defesa civil montada, se o município está no SIDEC, se o município tem um plano de contingência, se o município tomou todas as ações com relação a montar uma defesa civil, frente a tudo isso que o deputado falou. Nós temos essa questão das mudanças climáticas que são visíveis. A gente vive a pior seca dos últimos 84 anos. Independente disso, nós temos uma previsão para esse verão de chuvas bastante intensas. Este final de semana já estão previstas chuvas acima de 110 milímetros na região sudoeste do estado de São Paulo, que a gente tem que estar preocupado com isso. A despeito disso, a gente está com previsão para o segundo semestre do ano que vem de retomar um período de seca bastante importante. Nós temos uma alteração climática chamada oscilação decadal do Pacífico, que é o que dá essas alterações, que você tem a Laninha e tem o El Ninho. Nós estamos num momento de Laninha, mas tem uma formação de El Ninho que está vindo. Então, você percebe que existem alterações climáticas que são importantíssimas, que traz problemas graves e que a gente tem que, de algum modo, estruturar a defesa civil do Estado, estruturar os municípios, no sentido de dar a maior proteção possível para a população. Essa campanha Construindo Cidades Resilientes, que o Estado de São Paulo abraçou, conseguiu desenvolver, nós estamos com 259 municípios nessa campanha, com que faz que o país fosse o primeiro no mundo e o Estado de São Paulo ganhasse o reconhecimento da ONU por ter como Estado modelo no mundo. E a vinda agora dessa frente parlamentar, com essa questão voltada para a resiliência, penso e tenho certeza que a gente vai ampliar o número de municípios. Nós vamos, de alguma forma, trazer luz para o que nós estamos fazendo aqui no Estado de São Paulo, de modo que a gente possa sensibilizar os órgãos, os organismos internacionais, no sentido de trazer recurso para poder melhorar ainda mais as defesas civis dos municípios. É sabido por todo mundo que nós passamos por uma crise financeira sem precedentes. Não há dinheiro no governo federal, como não há dinheiro no governo estadual, sobretudo nos municípios. Eu tenho viajado toda segunda e toda sexta-feira, tenho visitado os prefeitos, e isso é recorrente. Não se sabe como que vai se pagar 13º, não se sabe como vai administrar a folha de pagamento do município. Então, nós temos que, de alguma forma, procurar trazer recursos do exterior para poder melhorar as defesas civis municipais. O marco de Sendai, que o deputado mencionou, que vem logo depois do marco de ação de Hyogo, que foi nessa reunião de março agora em Sendai, nos traz algumas preocupações, trazendo a escola para esse processo. O que o deputado falou é verdadeiro. A gente tem que começar, como tudo na vida, da base, da criança, do adolescente, mostrando a importância de estar preparado, mostrando a importância de se entender as questões climáticas e todas as suas consequências. E estar preparado nesse sentido vai nos aliviar de muitos problemas que a gente poderia ter. Nos traz também a preocupação com relação aos hospitais, aos serviços de saúde, que tem que estar estruturado e a gente vai ter que trabalhar nessa linha. Por fim, eu quero, deputado, quero aqui a todos que estão aqui, agradecer o trabalho dos senhores, dizer que o reflexo do sucesso
que nós estamos tendo aqui no Estado é resultado da união de todos, da união do Executivo, da união do Legislativo, das pessoas, da população, dos municípios que estão engajando nesse processo, e penso que isso é o caminho para tudo. Tanto para a segurança, como para a defesa civil, para a educação, para a saúde. Se não houver uma união de todos tentando resolver os problemas, a gente não consegue chegar mais rápido, com mais eficiência, com menos desgaste, com menos custo, ao sucesso que a gente espera. Portanto, estou muito feliz por fazer parte desse momento histórico. Eu tenho certeza que daqui a alguns anos a gente vai recordar esse dia, que vai ficar marcado pelas câmeras da TV Assembleia, que vai ficar pelas câmeras dos celulares, das fotos, dos nossos redes sociais, e a gente vai recordar que foi um momento marcante. Penso que um divisor de águas dentro do processo de criação de uma defesa civil no Estado de São Paulo, e penso também no Brasil. Isso que nós estamos fazendo hoje, eu já passei para todos os coordenadores de defesa civil do país, através da nossa rede do CONGEPEDEC, eles já estão sabendo disso, penso que isso já criou em alguns estados a formiguinha de se criar lá também. Penso que a gente tem que caminhar no sentido de criar um fundo de defesa civil do Estado, um fundo de defesa civil nos municípios, junto com um fundo de defesa civil da União, para fazer transferência de recurso fundo a fundo, de maneira mais rápida, mais célere, porque é ruim quando um prefeito vem até a Defesa Civil do Estado pedindo recursos que são pequenos, e a gente não tem legislação que possa fazer frente a isso, por menor que seja esse recurso. É frustrante o prefeito pedir 15 mil reais, 10 mil reais para poder fazer alguma coisa, a gente saber que isso é insignificante no Estado, mas a gente não tem a segurança jurídica para poder fazer esse repasse de recursos. Então, eu acho que a gente tem que caminhar nisso, a Assembleia vai nos ajudar muito com isso. Vamos discutir a questão legislativa dentro do Estado de São Paulo, o que pode ser feito para a gente poder melhorar a defesa civil, melhorar a proteção e criar, o que eu sempre digo, uma teia de proteção do povo paulista. Então, senhoras e senhores, parabéns por fazerem parte dessa história, desse momento, e rogo a Deus que a gente possa, daqui a algum tempo, desfrutar dos frutos dessa iniciativa do deputado Mauro Bragato. Obrigado. Obrigado, coronel. Queremos registrar também a presença do prefeito de Promissão, o Hamilton Foss, o senhor João Peter, coordenador de Defesa Civil de Mairiporã, o senhor Antônio Florindo, presidente da Câmara Municipal de Ipauçu, e o senhor Osni Rodrigues, coordenador da Defesa Civil da cidade de São Roque. Ok. Então, vamos passar a palavra para a senhora Elza. Senhora Regina Elza Araújo, que é regional da Defesa Civil da Baixada Santista. Bom dia a todos. Na pessoa do deputado Mário Bragato, eu gostaria de cumprimentar a todos os integrantes dessa nossa Casa de Leis. Na pessoa do coronel Zé Roberto, chefe da Casa Militar e coordenador estadual, eu quero cumprimentar todos os companheiros que fazem parte de algo muito significativo, o Sistema de Defesa Civil do Estado de São Paulo. Depois que o chefe fala, resta muito pouco para que a gente pudesse falar, mas eu simplesmente gostaria de dizer que é um momento, para mim, pessoalmente, de extrema valia em todos os sentidos. Primeiro, porque a gente viu que a consciência cidadã foi despertada através da provocação de alguém. Esse alguém, obviamente, hoje, na pessoa do coronel Zé Roberto, mas que os antecederam também. Então, é algo que deve ser pensado mais para o futuro, é o planejamento do futuro, nos valendo das lições muitas vezes tristes do passado e trabalhando muito no presente. Então, primeira coisa, devemos ter essa consciência muito aguçada e sentir o papel, o peso da responsabilidade que todos nós temos como integrantes desse sistema. São Paulo não podia ser diferente, é líder, puxa o trenzinho nosso da defesa,
Tanto é que, como o Coronel Zé Roberto disse, o Estado de São Paulo sozinho, ele já teve um trabalho reconhecido, tanto assim que é o primeiro Estado resiliente reconhecido pela organização internacional. Falar também de defesa civil seria chover no molhado, porque toda essa estrutura que hoje nós vemos, vão me perguntar, satisfaz a você? Eu vou dizer, ainda não. Mas é algo que já nos estimula a prosseguir, porque nada foi em vão daquilo que se fez algumas décadas atrás. Eu tenho a felicidade de ser ainda uma remanescente daquela turma que provocou a tomada de posição do governo do Estado em fevereiro de 1988, quando nós tivemos na cota 95, ali em Cubatão, a morte de 10 pessoas em decorrentes de deslizamento de encosta. A Defesa Civil não trata só de deslizamento. Ela tem um espectro bastante ampliado, mas eu acho que, mais do que nada, a consciência daquilo que podemos fazer. Não basta só querer, tem que saber se tem condições de colocá-los em prática. Então, o que nós pretendemos em primeiro lugar, não decepcionar, não, buscar ampliar cada vez mais o nosso leque nos nossos municípios. Eu, como regional do litoral, já respondi, estou vendo aqui um companheiro do litoral norte, que durante 8 anos me deixaram de castigo e eu fiquei respondendo pelo litoral inteiro, até divisa com o rio, que era Ubatuba. Hoje eu vejo na pessoa do coronel, com quem tivemos a oportunidade de desenvolver alguns trabalhos em Caraguatatuba, para que a gente pudesse não plantar. Nada começa plantando. Nós fomos preparar o terreno para receber aquela sementinha. E essa sementinha, mercê o esforço de muitos, a compreensão de muitos, o devotamento de uma massa infindável de pessoas comprometidas, ela não morreu. Ela não morreu no primeiro passo. Ela vem caminhando, a gente espera que... Não tenham pressa, não. Não precisa ser a passos longos, mas eu espero, sim, com passos firmes, para que a gente não tenha que olhar para trás e dizer, por que não pensei nisso antes? Um pé atrás não significa retrocesso, significa exatamente o meu apoiamento para saber se eu tenho condições de dar mais um para frente. Então, o que eu vejo com alegria, e vejo aqui muitos companheiros de laranjinha, não é? Urgência e emergência são as cores do nosso jaleco, é dizer assim, parabéns a todos. Muito obrigado pela consciência cidadã ter sido despertada. É papel de cada um de nós, enquanto cidadão, emprestar aquilo que a gente sabe. Muito ou pouco não importa, importa que se dê. E mais, a Defesa Civil é um segmento tão extraordinário que a gente viu ao longo desses muitos anos do meu convívio com essas várias frentes, não parlamentares, mas municipais, o entusiasmo. Talvez faltasse aquilo que o coronel Zé Roberto acabou de falar há pouco. Vamos estruturar. O nosso papel é vir com a mão atrás. O passo atrás não é retrocesso, o passo atrás é segurança. Mas o que a gente tem que ter muito claro é, em primeiro lugar, sozinho não podemos tudo, mas, de repente, juntando, fazemos uma boa massa crítica que vai produzir bons resultados. E o nosso papel, enquanto condutores de ações públicas, é esse. Em primeiro lugar, agradecer a Deus, qualquer que seja, que atenda pelo nome de qualquer credo religioso, Alá, Jeová, Cristo, não importa, é aquele ser superior, levante e clame para que a gente possa, com muita segurança, saber que o nosso papel social
está sendo bem executado. Nós aqui estamos de passagem, mas nós temos que deixar a nossa marca muito bem registrada, como alguém um dia começou do nada. E eu comecei com 10 mortes nas costas, cota 95, Cubatão, em 1988. Tem a história, e é lá na região do Coronel, litoral norte, onde, em Caraguatatuba, nós tivemos mais de uma centena de mortes, também por escorregamento. Em 67, se não me falha a memória, o que a gente precisa é lembrar desses registros, não simplesmente como registro, mas com uma forma de se ter a consciência de que nas suas mãos muitas coisas podem caminhar, e aquelas mortes não podem ser colocadas como mortes ocorridas, e são mortes em vão. Não. Eles deram para a gente aquele peso de consciência. Não morri em vão. Morri para mostrar a vocês que, se houver uma intervenção, vocês podem evitar que outras vidas sejam perdidas também. Esse é o papel da Defesa Civil. E quando a gente diz, vamos implantar nas piores épocas do ano, eu não tenho na minha área um problema que o coronel lembrou bem, a estiagem. Mas eu tenho uma Serra do Mar e eu estou a nível 0, porque eu estou a nível dele. Então, nós temos aí muitas situações que devem ser administradas, não arrancando os cabelos, não no desesperado. O que a Defesa Civil faz deve ser exemplo, do Estado faz, deve ser exemplo a ser seguido por outras células de Defesa Civil em outros estados desse paizão que tem aqui. Qual seja, investir, sim, na prevenção, porque é mais barato. Vida não tem preço, vida tem consequência. E essa consequência, quem dá o peso dela é uma coisa chamada consciência. Por que você não fez quando você poderia ter feito? Então, esse peso, esse preço, nós não queremos pagar. E fiquei feliz também quando vi que o segmento educação foi o segmento escolhido para que a gente pudesse fazer aí um modo contínuo de passar adiante as informações. Então, eu devo dizer também que a Defesa Civil do Estado, ela dá aos seus regionais, entre eles a mim, como uma delas, o apoio que a gente precisa para desenvolver ações. Já falei, sozinhos não somos nada, mas juntos podemos tudo. E nós estamos levando adiante, não é, coronel? Com o apoio de toda a Defesa Civil do Estado, meus companheiros aqui presentes, major, coronel, capitães, tenentes, toda a equipe que forma a SEDEC, dizer o seguinte: tivemos a sorte, a aventura de podermos desenvolver um trabalho. E a minha regional, a regional pela qual eu sou responsável, que é o litoral, a Baixada Santista, lá eu tenho, parece que eu sou de tudo, né? Tudo grande. Eu tenho administrar o maior polo industrial da América do Sul, que é Cubatão. Eu tenho na minha frente maravilhosa praia, maravilhoso mar, mas aí também eu tenho o maior problema, que é o maior porto, por onde circulam muitos navios. Mas isso tudo não é para dizer, você está trabalhando, mas está trabalhando, você está fazendo... Não, nós estamos investindo, porque nós também seguimos o viés da educação e pela segunda vez estamos desenvolvendo uma Olimpíada do Conhecimento em Defesa Civil, onde nós mobilizamos todos os municípios que integram a minha regional para que, através de um concurso interno no município, e dia 14 de outubro, nós estaremos fazendo a Olimpíada em nível regional, com a retaguarda, com respaldo, com apoio da minha coordenadoria estadual, porque sozinhos não podemos tudo, não é? Nós estaremos realizando a segunda Olimpíada em Conhecimento, onde foram escolhidos os alunos
do 4º ano, 5ª série, 4º ano, é o antigo, não é? Para podermos desenvolver. E cada município fez a sua Olimpíada interna e a vencedora representará a cidade no município regional. Isso, para a gente, é gratificante porque veio coincidir com o pensamento daqueles que aqui colocaram, deputado Mário Bragato, coronel Zé Roberto, que é através da educação que a gente consegue levar. Porque se a gente for trabalhar só com os adultos, muitos deles já estão encasquetados e eu preciso ter uma forma pedagógica de fazer, levar aquela informação da Defesa Civil. Não é Regina Elza, sim, da Defesa Civil do Estado, que antes de chegar no município, passa pelo regional para poder somar esforços e compartilhar tarefas. Então, o dia 14 de outubro, nós estaremos fazendo a final com os 9 municípios da minha região administrativa. E por que dia 14? Porque a ONU designa a segunda quarta-feira do mês de outubro. Ela não fixa dia do mês, ela fixa o dia da semana, como o Dia Internacional da Redução de Desastres Naturais, o DIRDEN. Então, para poder somar, para que alguns possam avançar um bocadinho mais, buscar recursos, buscar conhecimento, buscar através do treinamento, um pouco mais de ferramentas para que a gente possa colocá-las em uso, eu só tenho que dizer, sou uma pessoa feliz, porque a minha passagem pela Defesa Civil do Estado tem sido trabalhosa, espinhosa, mas extremamente gratificante. E eu gostaria de dizer, para encerrar, o seguinte, agradecendo a todos, Major Niacas, Capitão Rudiardi, Capitão Vieira, Tenente Camada, o meu amigo, Capitão... Como é que eu vou chamar você, que eu chamo de um outro tanto nome? Como é esse seu capitão aqui? Catibe. Capitão Paulo Roberto. Então, todas essas pessoas, independentemente de patente, são soldadinhos que integram o grande exército da Defesa Civil do Estado. Mas eu gostaria simplesmente de fazer uma referência com a permissão de todos. Sabe por quê? Eu sou, além de tudo, uma pessoa mais feliz, porque eu tenho a segurança que eu tenho comigo um adjunto que o coronel Niacas me permitiu designar e indicar. É o meu amigo Major Tenório dos Santos, subcomandante do 6º Grupamento de Incêndio da nossa região lá do litoral. Muito obrigada por tudo aquilo que você nos dá de apoio. Não precisa ser em ação. Muitas vezes, até num e-mail, num telefone, é aquela palavra de apoio que, traduzindo no bom português, se você precisar, estou aqui. Mas a gente procura não precisar, né, Tenório? Mas uma andorinha só não faz verão. Eu, pelo menos, estou formando o meu bandinho, que tem ali o Major Tenório e todas as condecs da nossa área que estão envolvidas de forma integrada em algo um pouquinho maior. Falei demais, todo mundo sabe que eu falo mesmo, mas é a forma de dizer publicamente. Muito obrigada pela oportunidade, Coronel Zé Roberto. Muito obrigada à Assembleia Legislativa do meu Estado por ter formado essa frente parlamentar sui generis. Obrigada a todos os companheiros que integram a sua SEDEC, a nossa, posso falar? A nossa SEDEC, Major Tenente Coronel Niacas, com quem eu divido a amizade desde o tempo em que ele é tenente. Então, é aquela turma que a gente aprendeu a valorizar, não a patente que conquistam, mas a valorizar as pessoas pela formação interior que têm. Eu sou uma pessoa feliz. Muito obrigada. Ok. Obrigado, dona Regina. Mas antes de passar para o secretário a palavra, o Oscar tem queremos comunicações a fazer. Registrar também e agradecer a presença do senhor Josué Fernandes dos Santos,
representando nesse ato a prefeita da cidade de Sumaré. Ok. Secretário. Secretário com a palavra. Bom dia a todos, bom dia, deputado Bragato, bom dia, secretário Coronel José Roberto, bom dia, dona Regina, bom dia aos colegas, bom dia aos nossos colegas prefeitos e secretários dos municípios, a quem eu peço vênia para agora falar em nome do município. Lá o lugar é pequeno e é onde o bicho pega. Lá é dificuldade o tempo inteiro. Lá nós estamos muito próximos das pessoas, muito próximos das áreas, dos riscos e dos acidentes. Esta ação que nesse momento acontece aqui, ela é muito mais importante do que os senhores possam imaginar. Lá, nas pequenas cidades, nós não temos orçamento para a Defesa Civil. Lá nas pequenas cidades, a Defesa Civil muitas vezes é lembrada no momento do acidente, no momento de mitigar. Lá na pequena cidade, nós precisamos sempre de apoio nessa área. Esta ação que acontece aqui nesse momento está trazendo à Defesa Civil vontade política. Minha gente, vontade política é orçamento. Esta é a possibilidade magistral que nesse momento está acontecendo. Conhecimento técnico os senhores têm. Saber o que tem que fazer os senhores sabem. E nos ensinam lá no município. Faltava a estruturação, que é o que o Coronel José Roberto disse agora há pouco. E agora surgiu a vontade política do deputado Bragato. Muito obrigado, viu, deputado? Porque com a vontade política vem o orçamento. E aí nós podemos agir na prevenção como nós devemos agir. Façam uma reflexão da Defesa Civil há 20 anos atrás. Façam uma reflexão da Defesa Civil há 10 anos atrás, que é quando eu estive aqui. E façam uma reflexão da Defesa Civil agora. Este é um marco. Este é um marco que, neste momento, todos nós estamos aqui presentes. Guardem esse marco. Lá na frente, nós, já aposentados, como cidadãos, vamos nos lembrar desse dia, com certeza. Muito obrigado. Obrigado, secretário. Queria registrar a presença do prefeito de Amparo, Jacó, e queria comunicar o seguinte: nós vamos agora partir para a fase segunda da nossa reunião. Então, eu quero dizer que está aberta as intervenções, está aberta a fala, com propostas, preferencialmente, e o prefeito de patrocínio está com a palavra. Quem está na mesa tem microfone, os que não tiverem, a gente tem microfone volante para a pessoa levanta a mão e entrega o microfone. Excelentíssimo deputado Bragato, é uma honra estar aqui na Casa de Leis do nosso querido Estado de São Paulo. Parabéns pela iniciativa. Na pessoa de Vossa Excelência, eu cumprimento a todos os componentes desta Casa Legislativa. Excelentíssimo Coronel José Roberto, na pessoa de Vossa Excelência, eu saúdo e cumprimento a todos os componentes da Defesa Civil do Estado de São Paulo. Senhoras e senhores, secretário, fiz questão de estar aqui hoje porque eu sou um entusiasta do trabalho de Vossa Excelência. E acredito que o que Vossa Excelência tem feito tem contribuído muito para as ações da Defesa Civil do Estado de São Paulo. Então, eu não poderia deixar de estar aqui para cumprimentá-lo pela atuação. E, na mesma medida, cumprimentar ao deputado Bragato
não sei se a iniciativa foi dele, mas se foi a Vossa Excelência, se não foi, fazer chegar quem foi a iniciativa da criação dessa frente parlamentar. E dizer que na condição de prefeito de Patrocínio Paulista, na condição de presidente do consórcio dos municípios da Alta Mogiana, que congrega 30 municípios da Alta Mogiana, que se chama Coman, me coloco à disposição para ser mais um daqueles que impunham essa bandeira da solidariedade social. Eu vejo a Defesa Civil como um órgão de solidariedade social. Então, conte comigo, estou aqui para trazer esse, ainda que modesto, apoio formalizado aqui nesse momento. Parabéns pela iniciativa de todos, contem comigo sempre, com a equipe de patrocínio, pequeno, município 14 mil habitantes, mas que não se furta de estar junto da Defesa Civil nos momentos difíceis, e o senhor sabe que, eu já disse, quando precisar, em qualquer lugar do estado de Patrocínio Paulista, Patrocínio está lá, no que ele puder contribuir, o senhor sabe que tem contribuintes lá. Parabéns, muito obrigado. Obrigado, prefeito. Queremos registrar também a presença, e já agradecer, a presença do prefeito Edson Raminelli, prefeito da cidade de Boa Esperança do Sul. Prefeito, a Frente Parlamentar é uma iniciativa aqui da Casa, da Assembleia, e eu assumi essa responsabilidade a partir de acompanhar o trabalho do secretário José Roberto, da equipe, e entender que nós deveríamos botar a mão na massa, nós deveríamos ajudar, correto? Então a palavra está aberta, quem queira fazer uso. O coronel quer falar? O coronel Niacas, com a palavra. Bom, deputado, bom dia a todos. Cumprimento o senhor aqui pela iniciativa que teve. Como o coronel Zé Roberto disse, e os demais membros da mesa também, hoje o momento é histórico. Histórico para a Defesa Civil, porque a Defesa Civil até hoje ela tinha o seu braço operacional. E hoje nós estamos com o braço político tão necessário para as nossas ações, como o coronel Expósito disse também. E eu concito a todos, os nossos regionais de Defesa Civil, os prefeitos aqui presentes e os demais, a participarem dessa frente. Nos seus municípios, levando essa ideia e contribuir com um sistema de defesa civil. Eu só tenho a agradecer, deputado. Ok. Palavra continua aberta para quem queira fazer uso. A ideia justamente de abrir a palavra é para receber as propostas, até porque nós temos uma longa jornada pela frente. Digamos que hoje é o dia de festa, mas nós vamos ter que botar a mão na massa. E aí, ideias são importantes, propostas são importantes. Deputado, talvez uma proposta fosse importante fazer com que chegasse a partir da Assembleia a todos os municípios dessa questão de todos os municípios se incorporarem à Cidade Resiliente, que é o programa que o governo do Estado tem promovido. E, inclusive, Patrocínio Paulista consta hoje no site da ONU, se quiser, alguém tiver curiosidade de procurar, vai ver que Patrocínio é fácil de ser signatária da Cidade Resiliente, consta lá no site da ONU. Então, talvez fosse importante uma ação junto, em parceria com a Secretaria, de convocar, conclamar todos os municípios a participarem desse processo de Cidade Resiliente. Então, talvez essa proposta fosse a que eu tenho assim, de inicial. Importante, né? Uma experiência, né, prefeito? Deputado, só me permitir até que agradecer publicamente ao prefeito de Patrocínio, porque nos recebeu lá na Alta Mogiana para uma palestra para os prefeitos falando dessa iniciativa, da campanha Cidades Resilientes. Então, agradecer de público aqui a preocupação do senhor, o interesse e o engajamento junto à Defesa Civil do Estado. Obrigado, viu? Vamos lá, pessoal. Bom, Identificar, por favor. sou Tiago, estou representando a Defesa Civil de Atibaia. Eu estou trabalhando junto à Defesa Civil já há 10 anos
e uma reclamação muito constante, não só minha, mas que já até o coronel já presenciou, é que a falta de vontade política atrapalha e atrapalha muito. E eu queria pedir para vocês agora que vocês estão demonstrando essa vontade de chegar e de conhecer a realidade dos municípios, que vocês realmente vão, marquem visitas e conheçam as realidades dos municípios, porque não tem como a gente trabalhar nos mesmos moldes um município do porte de São Paulo, o município do porte de Atibaia, o município do porte de Patrocínio, eles não têm a mesma estrutura e a mesma capacidade operacional de trabalhar. E quem já presenciou e já teve uma realidade de um desastre, de uma tragédia, é uma coisa que choca e você nunca mais esquece. Tá certo? Então é isso que eu queria realmente, uma sugestão é que realmente vocês estejam em campo, que vocês conheçam o que acontece durante uma operação de defesa civil, até numa operação de prevenção, tá? Que não seja só um bonito discurso, mas sim que seja uma frente de ação. É isso. Ok, a ideia hoje aqui é começar a trabalhar a prática, né? A prática. E não é vocês, nós, né? Porque isso daqui é uma preocupação um todo, né? É o grande desafio que temos, né? É mudar a cultura e mudar a cabeça do brasileiro. Nós temos que mudar a cabeça nossa, né? Esse é o centro da questão, mudar a cultura. Se me permitir, deputado, só uma intervenção. Lembrando que o prefeito no município, ele detém o poder político para tomar as ações que devem ser tomadas. Esse trabalho é também de conscientizar e tentar entender da necessidade e importância de se estruturar bem a Defesa Civil. Tanto é que, como eu disse, essa é uma iniciativa importantíssima nesse aspecto, como foi também o índice de efetividade da gestão municipal, através de um programa do Tribunal de Contas que oferece, ranqueia os municípios dentro, faz uma comparação de municípios. Então, percebam que também você tem várias ações que são, como eu disse, estruturantes, e essa é uma e muito importante, talvez a mais importante, que vai fazer com isso. Esse grande número de deputados que estão aqui, penso que a gente consiga atingir todos os municípios do Estado e tentar trazê-los para entender a importância, e a gente pensa que com isso vai evoluir, vai chegar, como você disse, onde que seria o ideal, né? Coronel. Deputado, até eu acho que um ponto de partida, o ano passado nós tivemos em todo o Estado, em todo o Brasil, as conferências, tanto regionais de defesa civil, quanto a conferência estadual, e posteriormente, no final do ano, nós tivemos a conferência nacional. E nesse fórum que foi realizado em todo o Estado de São Paulo, foi trazido à tona alguns temas de defesa civil. Desculpa. Alguns temas de defesa civil que chegaram a um consenso em todo o Estado. E eu acho que o ponto de partida, nós podíamos tentar reavivá-los, porque, na realidade, em âmbito federal, isso parou. Até por alguns problemas que estão ocorrendo na Secretaria Nacional, e estão parados. E foram discussões que nós tivemos em todos os municípios, em todas as regionais, e, por fim, na Conferência Estadual. Então, são algumas demandas que estão, hoje em dia, não sei se o coronel concorda com isso, que estão represadas, e que é a vontade do sistema de defesa civil. Que tipo de... demandas, quais são? Bom, demandas são inúmeras. Na época, a maior demanda que nós tínhamos é com relação à profissionalização dos agentes de defesa civil. Isso é uma demanda que todos os municípios têm, porque o sistema municipal de defesa civil, ele depende muito da vontade política, e ele se reveza a cada mandato dos prefeitos, e ele é desestruturado a cada 4 anos, se não tem a continuidade. Então, essa é uma grande dificuldade que nós temos,
Porque nós preparamos os agentes de defesa civil por 4 anos, chega uma outra gestão, isso é desmobilizado, são colocadas pessoas, por vezes, aí não tão capacitadas. Então, que eu lembro, uma das demandas era essa, de a gente tentar fixar essa profissão de defesa civil. Eu sei que vai demandar uma ação no governo federal, tá, mas eu acho que podia, aqui a Casa Legislativa, tentar tocar isso para frente. Ok. Dando continuidade ao que o coronel falou, uma outra demanda que foi apresentada nessas conferências foi uma rubrica específica financeira nos orçamentos dos municípios do Estado para fins de defesa civil. Né, uma rubrica importante, seja a porcentagem que for determinada, mas foi uma das diretrizes aprovadas, uma rubrica específica para ações de defesa civil. Ok. Tenente Josué de Sumaré, eu estou representando aqui a prefeita Cristina Carrara de Sumaré. Uma proposta que eu vejo oportuna, como está sendo feito hoje aqui, a frente parlamentar aqui da Assembleia, instigar os municípios de todo o Estado, principalmente o Poder Legislativo, a criar mecanismo jurídico, que o coronel disse, através de lei, para Um fundo? para que como que eu vou dizer assim, regulamentar essas funções que o coronel disse aí, porque às vezes não tem lei, os municípios não têm lei para a criação de um quadro técnico operacional de defesa civil. Então, essa frente parlamentar, trazendo a consciência dos municípios, né, através do Poder Legislativo e até os prefeitos, pode dar uma grande alavanca nessa questão aí, coronel. Porque esse quadro técnico-operacional, que é de suma importância para o desenvolvimento das ações de defesa civil, ela tem que ter um amparo jurídico. E nada mais justo do que agora iniciar uma proposta voltada para isso, porque, pelo que me parece, há algum tempo já acompanhando de longe, mais uns 5 anos mais de perto a defesa civil, a defesa civil do Estado, dos municípios, não está estruturada, a maior parte dos municípios, que eu tenho conhecimento, não tem amparo jurídico. Então, seria uma ótima oportunidade para lançar uma proposta e dar prosseguimento a essas ações. Ok. Ok, deputado. Bom, primeiro, parabenizar pela iniciativa, né? E dizer, Amarildo Calegari, coordenador regional da Defesa Civil de Araraquara. Eu penso que, dentro dessa frente parlamentar, a partir desse ponto que nós estamos aqui conversando, eu fazendo uma análise rápida assim, eu penso que a proatividade do Estado em cada região, representada por intermédio de seus coordenadores regionais, eu entendo que, dentro da região que eu represento, que são 26 municípios, por exemplo, nós temos lá cerca de 5 ou 6 municípios que têm 6, 12, 14 mil habitantes. Então, eu acredito num processo de descentralização do governo, fortalecendo essas regionais para que nós possamos ter uma proatividade ainda maior, sendo um braço do Estado em cada região, agregando esses municípios de números menores de habitantes, para que nós possamos, num trabalho em conjunto e mais presente, dentro daquilo com que o coronel Niacas mencionou, que a gente também acha que é algo que a gente tem que perseguir, mas a dificuldade que isso poderá ocorrer para frente, eu penso que essa descentralização e essa soma dos conjuntos menores em estar vinculado a um regional, eu acredito que a gente possa, dentro das metas, dentro das diretrizes, talvez alcançar aquilo que nós estamos aqui dando início, dentro de várias propostas, talvez uma dessas seria algo interessante da gente estar amadurecendo. Ok. Prefeito Tonho de Martinópolis. Cumprimento a todos à mesa através do deputado Bragato. Eu vou fazer um comentário a respeito dos acontecimentos na cidade do porte da minha, que é uma cidade de 26 mil habitantes. Martinópolis, sempre quando há um problema, bombeiro e defesa civil estão muito próximos, a convivência é muito grande. A ideia é para que isso aconteça na prevenção. Por exemplo, no desenvolvimento de um projeto
todos têm conhecimento que os bombeiros, o Corpo de Bombeiros, tem uma simpatia e uma admiração muito grande de toda a população. Então, acho que se o Corpo de Bombeiros, em conjunto com a Defesa Civil, desenvolvesse um projeto tipo PROERD, para conscientizar as pessoas nas escolas, em palestras, eu acho que ajudaria bastante nesse projeto tão brilhante que vocês estão iniciando hoje. Muito obrigado. Boa ideia. Bom, Camada. Bom dia, deputado. Bom dia a todos. Assim, reforçando até que o próprio coronel José Roberto falou, na Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil que tivemos no ano passado, algumas diretrizes e princípios foram elencados aí para nortear a política de defesa civil. Desses aí, o que eu entendo como mais importante seria a criação aqui no âmbito do Estado de São Paulo também de um sistema estadual de defesa civil pautado por lei. Hoje o que nós temos é uma criação de um sistema por decreto, mas sem sombra de dúvidas, um sistema estadual de defesa civil implantado por meio de lei, teremos uma força ainda maior. E nesse mesmo contexto, como outros estados da federação criaram, quando implantou o sistema de defesa civil por lei, eles também criaram fundos estaduais de defesa civil no mesmo pacote de legislação. E isso possibilitando aí alguns estados utilizando royalties do petróleo, como possibilitava, mas outros estados buscando recursos e interesses difusos do Ministério Público para integrar esse fundo e, assim, possibilitar a estruturação dos municípios para ação de prevenção. Muitas vezes a gente vê que recursos são liberados na via emergencial porque já está em calamidade pública em situação de emergência. Mas ele não permite que ele tenha recursos para usar em obras de prevenção. Nós temos mapeamentos de risco feito em vários municípios, basicamente 1/3 do estado já tem isso mapeado, e às vezes falta-lhes recurso para investir na prevenção e reduzir ou mitigar aqueles riscos que já foram identificados. E com isso o fundo seria muito mais viável essa transferência de recursos, até mesmo do governo federal, para ajudar os municípios a se estruturarem e atuar na prevenção. Muito bom. A palavra está aberta. Prefeito Jacó de Amparo. Bom dia, deputado Bragato, coronel Zé Roberto. Queria dizer que Amparo tem feito a lição de casa. Fui vereador no período de 2000 a 2008. Fui chefe de gabinete do saudoso prefeito Piffer. Dizer que sempre que o município de Amparo precisou da defesa civil, teve toda uma atenção, e queria deixar registrado que hoje, Coronel Zé Roberto, como nosso chefe da Casa Militar e coordenador estadual da Defesa Civil, tem feito um trabalho maravilhoso pelo interior do estado de São Paulo. Nunca vi a Defesa Civil tão presente no interior do estado de São Paulo como hoje. E dizer também que acho que cabe aos prefeitos essa vontade política que foi citado aí. Cada prefeito tem que fazer a sua lição de casa, independente do tamanho do município ou não, e correr atrás. Eu venho a diversos eventos no Palácio dos Bandeirantes, sempre desço lá na Defesa Civil para saber o que tem de novidade, o que não tem, sempre procurando me informar, me atualizar, para poder fazer o nosso trabalho lá. Amparo foi uma das primeiras cidades a assinar como uma cidade resiliente. Então, dizer que nós estamos fazendo a lição de casa e parabenizar o trabalho que o senhor vem fazendo frente à Defesa Civil do Estado de São Paulo. Um grande abraço a todos e parabéns, deputado Bragato, pela iniciativa. Ok. Palavra aberta. Bom dia a todos. A Vossa Excelência, o deputado Bragato, quer primeiramente parabenizá-lo pela iniciativa. E o senhor é mais um que está na frente da Defesa Civil para que juntos possamos fazer uma Defesa Civil cada vez mais forte. Que, como o próprio coronel já disse, Defesa Civil somos todos nós e esse é o nosso trabalho. Como foi colocado aqui pelos senhores, aqui, uma das situações mais complicadas, mais difíceis da Defesa Civil em nível municipal é, primeiramente, a conscientização por parte do agente administrador do poder público, seja o prefeito, saber a importância da Defesa Civil no seu próprio município. Então, aqui nós temos aqui o prefeito de Boa Esperança do Sul. Primeiramente, quero parabenizá-lo também pela iniciativa de estar presente aqui. Eu represento também o próprio prefeito Marcelo Barbieri. É de que a gente possa, em reuniões como a PREC que nós temos na nossa região de Araraquara, levar essas informações
a um número maior de prefeitos sobre a importância da defesa civil. Porque nós vamos passar, a partir do ano que vem, por uma nova eleição. Muitos não vão serem eleitos, outros estarão sendo eleitos e sem conhecimento nenhum do que é defesa civil. Alguns, pode ter certeza, que não têm conhecimento da importância de uma defesa civil a nível municipal. Então, para que esses prefeitos que estão ainda na sua administração possam ter conhecimento dessa frente parlamentar, se faz necessário a gente levar até eles, seja através do coordenador municipal, regional ou através do Estado, a importância da defesa civil e para os próximos prefeitos também, por que não reunir os candidatos a prefeito e expor para eles essa necessidade de ter uma defesa civil sólida dentro do seu município, estruturada, para que a gente possa, principalmente, o quê? Prevenir. Não trabalhar na ação, mas sim trabalhar na prevenção, que com certeza a gente vai estar trabalhando principalmente as vidas das pessoas. Ok. Prefeito Hamilton, de Promissão, com a palavra. Bom dia a todos, bom dia, deputado Bragato, Coronel Zé Roberto. Eu agradeço a oportunidade de poder assistir aqui uma demonstração da preocupação da Casa Civil, da Casa Militar e do CODEC com todos os municípios, né, para que a gente possa avançar muito nessa questão. Eu sou prefeito novo, a primeira vez, e eu percebi a importância da Defesa Civil no primeiro mês de mandato. Nós tivemos um período de chuva muito grande e no meu município alguns açudes estouraram, pontes rodaram, e a Defesa Civil do meu município, que eu não era tão familiarizado com ela, participou ativamente da mitigação dos problemas. Logo em seguida, 6 meses depois, nós tivemos um vendaval muito forte, que nunca tinha acontecido naquela região, desabrigando inúmeras famílias, e nós tivemos de novo o trabalho importante da Defesa Civil no município. E agora, né, há 1 ano e meio atrás, nós tivemos aí uma seca muito grande no estado de São Paulo todo, e bem no meio do estado, onde está meu município, também foi um município bastante comprometido com a falta de chuva. Então, o que eu ia sugerir, dentro do que o coronel Niacas disse aqui, de se fazer uma legislação, acho que para a gente somar tudo, né, fazer uma legislação onde o coordenador da Defesa Civil ele não fique sujeito a cada novo prefeito ou a cada nova administração uma mudança de rumos. Então, dentro da própria legislação que se pensou aqui, né, para se criar um fundo estadual, criar também instrumento, né, de, vamos dizer assim, de segurança para esse coordenador ou para esse Conselho de Defesa Civil Municipal, para que ele possa, vamos dizer, continuar. Tudo que foi planejado, aquilo não se perde ou não se renova, né? Então, minha sugestão é que essa legislação, se for proposta aqui, para que ela seja bastante abrangente, que o fundo realmente exista e que essa questão da coordenação ela possa ter a segurança de não mudar a cada legislação. Obrigado. A palavra está aberta. Eu penso que a gente poderia, partindo para os finalmente, coronel, e já que nós temos aqui muitas ideias colocadas, eu desafio da frente, né, daqui da Assembleia, embora seja por hora bastante limitado, é fazer cada vez mais esse trabalho profissional. Eu não acredito que a gente consiga prosperar a ideia de ter quadro de funcionários dos municípios como membros da Defesa Civil. Não acredito, muito menos do Estado. Nós vamos ter que ter uma legislação, eu concordo contigo, que nós vamos ter que ter uma legislação que tem um fundo. Porque tendo dinheiro no fundo, pode ter certeza que a vontade política aparece, né? Porque a vontade política, na cultura nossa, está muito associada à questão de ter o dinheiro, né? Uma coisa. E aí nós temos o FID, o Fundo de Interesse Difuso, que foi colocado pelo nosso kamikaze lá, o Camada, né? Brincadeira, mas você é da colônia, né? E o interesse difuso tem um recurso razoável, né? Que poderia drenar um percentual para o fundo,
né, e pensar outros drenos para ter um fundo estadual, né. Outra coisa que a gente poderia pensar é em criar, né, um decreto, um projeto, ou mesmo um projeto aqui na Assembleia, para dar um formato oficial ao que venha a ser um Conselho Municipal de Defesa Civil. Vai ter que ter isso, né, e justamente pensando nessa coisa de não depender, digamos, da biruta do aeroporto, né, não depender do vento, depender sim E eu estou dizendo isso porque vai ter que ter em função isso é uma mudança de cultura, né? Em muitos lugares isso não existe, não precisa. O pessoal já está lá organizado. Mas no Brasil, especialmente aqui, nós precisamos. E outra coisa que a gente podia discutir também é o tamanho dessa comissão. E vendo o tamanho, aí treinar o pessoal, né? Porque geralmente, e grosso modo, com exceção da senhora aqui, de alguns que estão aqui presentes, né, a grande maioria são funcionários públicos, ou não? Né? Que tem funcionários públicos. Então, nós temos que dar um formato nisso para começar a coisa a andar. Mas, se não tiver um fundo, não tiver dinheiro, nós vamos ficar, digamos, patinando, porque, como disse o coronel aqui, falta um dinheiro, né, e, de repente, a Defesa Civil não tem como repassar ao município em função do tamanho da burocracia que é o Brasil, né? Você pode desviar 1 bilhão, né, mas você não pode dar 10 mil para o prefeito, porque isso é um atentado ao erário público, que é um pouco o Brasil, né? Mas nós temos que trabalhar nesse sentido. E aí nós estamos à disposição, e com o apoio de vocês, de todos os senhores aqui, porque a Assembleia Legislativa, né, tem os seus limites também, e quem vive, quem conhece, pode muito melhor nos informar, né? Então, eu diria que um pouco que eu pude depreender das falas aqui, né? E, a parte disso, nós pensarmos em andar, né? Combinar com o coronel, ele já faz isso, essa pregação, né? O coronel, ele vai para o interior todo, mas nós precisamos dar uma ordenada, uma conferência municipal, foi o senhor que falou, né, Niac? Conferência, pensar numa conferência regional, novamente, digamos assim, trabalhar as pessoas os voluntários, porque tem gente que gosta de fazer o trabalho, né, e da sociedade civil, não estou dizendo de funcionário, né? Então, a gente podia pensar também como a gente pode trabalhar em 2, 3 frentes e aí ajudando a pensar também a legislar. Claro que as iniciativas, 90% é do Executivo, e a Assembleia que tem que apreciar. Mas eu tenho certeza absoluta que saindo daqui é muito mais fértil do que de um gabinete aí. Coronel. Não, eu acho que o caminho é esse. Agora, colocar algumas pautas e tentar seguir, informar as pessoas, né? A gente caminhar nesse processo aí. Ok. Alguma colocação a mais? Deputado, Catibe. Capitão Catibe, com a permissão do senhor, do secretário, eu só, como diretor da divisão de convênios do Estado, o senhor convive bastante com a gente lá. Eu peço bastante, né? E o senhor é testemunha de que o recurso que o Estado destina para as obras que nós temos lá, muitas demandas, nós temos 645 municípios e, infelizmente, o cobertor é curto. Então, indo ao encontro do que vários já disseram aí, realmente, se conseguirmos avançar nesse fundo, para que a gente consiga inverter a proporção de obras recuperativas e preventivas, dando prioridade às obras preventivas, seria realmente uma grande ajuda para os municípios, porque nós temos muitas demandas e, infelizmente, os recursos que o Estado destina hoje é um cobertor curto. Então, a gente cobre de um lado e descobre do outro, e certamente isso vai ser uma ajuda muito grande. Ok.
Deputado, só uma sugestão operacional para frente, se for o caso. Como tem as regionais, fizesse audiência pública nessas regionais, que aí otimiza o trabalho da frente, e aí dá uma resposta mais rápida. E é bom que há uma interação dos municípios que compõem aquela regional. Eu acredito que todos os municípios têm alguém que é o coordenador no município da Defesa Civil. Então, eu acredito que isso vai dar para operacionalizar de um modo mais célere. Então, minha proposta de operacionalização é que fizesse essas audiências públicas da frente parlamentar junto a essas regionais, né? A nossa, no caso lá, é a Regional de Franca, que eu tenho a honra de estar aqui com o Orivaldo, que está ali, que sempre nos atende e que o trabalho é sempre desenvolvido no sentido de cooperação. Então, a minha sugestão é essa. Obrigado. Ok. Prefeito Tonho. Uma sugestão também, não sei se é possível. Martinópolis tem um convênio com o Corpo de Bombeiros, onde a prefeitura ajuda com Prolabore, ajuda com alimentação. E todos têm conhecimento que uma cidade igual a Martinópolis, 26 mil habitantes, o trabalho do dia a dia dos bombeiros é pouco. Assim como o Coronel Zé Roberto tem certeza uma convivência muito grande com a corporação, eu acho que num período que não tem trabalho, que muitos dos dias passam 3, 4, até semanas, meses, sem haver nenhuma ocorrência, o Corpo de Bombeiros, em troca disso que a Prefeitura fornece a eles, poderia desenvolver um trabalho legal na cidade, justamente fazendo palestras, fazendo coisas preventivas. Eu tenho certeza que o Coronel Zé Roberto tem uma convivência, um conhecimento muito grande com o Corpo de Bombeiros, acho que podia, principalmente nas cidades pequenas, onde tem pouco trabalho, onde o trabalho do dia a dia é pouco. Só para esclarecer, o bombeiro não está em todos os municípios. Ele não atende só o município, ele atende a região. Então, ele pode não estar dentro do município, mas atende na estrada, na rodovia. A gente onerar o bombeiro com a questão de ir em escola, a gente estaria um problema, eu penso, de tamanho enorme. Por isso que o deputado falou, vamos falar com a escola, com a Secretaria de Educação. Nós temos um curso de Defesa Civil que foi feito em forma de game, que a gente passa para as crianças. Eu penso que o bombeiro é parceiro fundamental no processo de Defesa Civil, sobretudo na resposta. Sem o bombeiro na resposta, a gente não faz nada. Não tem como fazer. E tem essa questão. Existe uma lógica, foi criado recentemente o Código de Bombeiros, né, tem uma nova legislação, está se caminhando bastante com relação a isso. A tendência é que o bombeiro atenda municípios até com certa população, a partir daí um bombeiro misto com o município, com o bombeiro do estado e municípios pequenos. A Defesa Civil seria uma Defesa Civil de resposta preparado para essas questões. Não tem como pegar todos os municípios. O bombeiro é fundamental, mas penso que talvez colocando isso como algo dentro das atividades seria complicado, porque o atendimento é muito grande, Ok. Pois não? O senhor identificar, por favor. Primeiramente, bom dia a todos. Cumprimentar aqui o deputado Mário Bragato, em nome de quem eu quero cumprimentar os demais deputados aí da casa pela iniciativa, né? Colega José Roberto aí, secretário-chefe da Casa Civil, militar, desculpa, e cumprimentar todos os companheiros e autoridades aqui, senhoras e senhores. Eu sou o Coronel Longo, estou no momento como secretário de Trânsito, Transporte, Segurança e Defesa Civil. Então, quer dizer, uma pasta muito multidisciplinar, né? Porque no nosso município, em Caraguatatuba, nós temos ali um processo muito dinâmico. Acho que conhece Caraguatatuba, que já vem desenvolvendo aí um trabalho preventivo muito grande. Cumprimentar a senhora Regina Elza, né, que nos acompanha sempre lá. E em 2017 nós vamos fazer aí, né, aniversário da nossa catástrofe. Eu acho que foi se não foi a maior dentro de São Paulo. Nós viemos desenvolvendo um trabalho muito grande. E nós temos uma preocupação muito grande, porque nós temos um grupo bem avançado nesses estudos. Inclusive, nós estávamos ontem com o Agostinho do IPT, Instituto de Pesquisa Tecnológica, né? Nós estamos bem avançados, e ele deu uma notícia para a gente muito complicada, né?
Você falou que se tiver novamente uma catástrofe lá, uma enchente como deu em 67, 67. o lugar mais alto que nós temos lá vai ser a usina de petróleo e gás que nós temos lá, que são a 3 metros de altura. Então, até nós brincamos, se tivermos algum problema desse, vamos correr todo mundo para lá. Então, o que eu queria dizer, simplesmente, é que se a Casa Civil tivesse aí uma prioridade de elencar as cidades que, né, teriam fazer uma classificação de riscos das cidades em número de população, espero que também não seja só, não estou falando por Caraguatatuba, falo por outras cidades também, mas que a gente tivesse uma prioridade, uma preocupação mais intensa com relação a essas cidades que correm riscos iminentes, que estão aí principalmente com essa previsão de chuvas muito grande. A gente praticamente, nós temos aqui uma defesa civil até, posso dizer, muito atuante, mas muito pequena, porque a preocupação por falta de amparo legal, que agora nós vemos que a Assembleia Legislativa nos dá, eu gostaria de sugerir que fosse também pesquisado assim, um critério para que elencasse em número de riscos as cidades. Segundo critério, não sei se foi o colega aqui ao lado falou, que nós temos aí 28 deputados, que fosse dividido esses 28 nesses grupos, talvez para a gente que pudesse procurar por região, porque às vezes fica muito complicado politicamente a gente agir com os 28. Eu acho que nós vamos ter o nosso grupo aqui, mas se tivesse aí a região com quantidade de deputados direcionados, eu acho que facilitaria muito mais o trabalho. Muito obrigado. Não, só permitindo, deputado, duas coisas. A Defesa Civil é um sistema onde tem município, Estado, União. Quem primeiro responde no município é o município. Então, até o mapeamento de risco que nós já fizemos em 258 municípios, teoricamente era a responsabilidade da prefeitura, mas entendendo que nem todos têm condições de fazer, o Estado contrata o IPT e passa. Risco é o resultado de probabilidade com vulnerabilidade. E a vulnerabilidade é tratada no município, se tem pessoas em área de risco, se tem pessoas em habitações que não são seguras. Esse é um processo que tem que ser um processo preventivo de identificação dessas pessoas, junto com o apoio do Estado, nas construções de moradias populares, priorizar as pessoas que estão nessas áreas de risco e, sobretudo, não permitir que essas pessoas ocupem essas áreas de risco. Então, partindo do princípio que risco é vulnerabilidade com probabilidade, fica difícil da gente identificar o risco como uma cidade, por exemplo. Eu vou lá fazer o mapeamento de risco, você vai dizer para mim, olha, acontece nessa região com mais frequência, nessa região com mais frequência, aí o PT vai nas regiões que você identificou. Agora, o Japão, aquele caso de Sendai, aquelas ondas, o tsunami, o Japão estava preparado para ondas até 20 metros de altura. Só que as ondas chegaram a 40 metros de altura em virtude de um processo meteorológico, ambiental, que foi além daquilo que ele tinha previsto. Em qualquer coisa que nós fizermos, a gente vai estar sempre dependendo da ação da natureza. E aí não tem como você mensurar esse tipo de coisa. Em 67, onde teve lá aquele escorregamento que morreram 436 pessoas, foi uma chuva muito forte, 400 e poucos milímetros em um único dia. A gente pode ter isso? Pode ter isso. Então, o trabalho tem que ser um trabalho preventivo no sentido de identificar e tentar tirar. A gente não tem, e não há recurso suficiente em lugar nenhum do mundo, nem a FEMA nos Estados Unidos tem, vê o Katrina nos Estados Unidos, que é um país desenvolvido, como foi. Então, a gente depende muito da questão da natureza, e esses riscos estão muito associados ao acontecimento e à intensidade com que isso acontece. Então, se nós fôssemos classificar os municípios por termos de risco, primeiro, a gente criaria um pânico onde não existe ainda esse pânico. Então, é um trabalho importante ter, junto com nossos centros de gerenciamento de emergência, o contato 24 horas por dia, a Defesa Civil do município, os radares que nós temos instalados no Estado, que são 4, serão 5 daqui a pouco, nos identificam, e também o CEMADEM, o CPTEC, todos os recursos de mensuração dos dados meteorológicos e clima a gente tem, e a gente antecipadamente avisa as pessoas e vão tirar essas pessoas de área de risco. O importante é que pessoas não morram por isso.
os danos materiais eles vão acontecer. E aí a gente vai ter que correr depois para recuperar. O grande e o principal problema é evitar que as pessoas morram. E aí o trabalho é um trabalho contínuo. Nem tudo que existe na cidade foi causado pelo prefeito atual. É herança de vários governos, independente que seja esse governo. E não é possível um único governo tirar todas as pessoas de risco, porque é muito caro. Então, às vezes, precisamos conviver com risco. E conviver com risco, eu preciso ter sistemas de alerta para poder tirar as pessoas da área de risco, para que as pessoas não morram e atingir lá os 3 metros de altura, lá no que você falou, se for o caso, ou criar planos de contingência para levar para áreas de proteção. Enfim, é difícil você criar um ranking de risco, e eu penso até que é perigoso e problemático você fazer algo nesse sentido, porque começa a criar uma situação muito ruim. Ok. Vamos, então, para a finalização, e, em nome aqui da Assembleia Legislativa, agradecer a presença de todas e de todos, dizer o nosso muito obrigado ao secretário Coronel José Roberto, né, a senhora Regina Elza, como também o secretário de Santana do Parnaíba, o Expósito, e os prefeitos presentes, e dizer que a jornada vai ser desenhada e vamos para o interior, correto? O trabalho, é claro que nesse processo vamos levantar as propostas, nós vamos ter que conversar com o governador, até para buscar caminhos para a legislação, mas o que é importante é começar começando, né? Isso que é importante. E São Paulo tem um belo exemplo com o trabalho que é feito pela Defesa Civil do Estado. Então, um bom dia a todos e muito obrigado. Você manda a tua...